Bom, a Sônia me chamou para fazer essa oficina, aqui na PUC, no simpósio. Meu nome é Rita, eu estudei aqui na PUC há anos atrás, eu fiz mestrado, e aí eu terminei mestrado e eu sempre fiz teatro. E aí eu terminei mestrado e sair da academia um pouco, agora eu estou só fazendo teatro, tentando viver disso. Então, quando ela falou para fazer uma oficina, eu fiquei bastante em dúvida, assim, né, do que eu poderia trazer para vocês, que não fosse só prático, mas também não fosse só teórico, né, porque a ideia de uma oficina é que a gente pratique um pouco. E aí eu pensei em algumas coisas, assim, fazer uma separação entre uma parte teórica e uma parte prática. Eu não sou ainda professora de teatro, então eu queria deixar claro isso. Eu sou diretora, atriz, mas eu ainda estou começando, né, a minha carreira, então não levem a mal alguma coisa. Enfim, isso também é um experimento para mim. Então essa oficina também é uma experimentação para mim em muitos sentidos. Muitas coisas que eu já pelas quais eu já passei, aulas que eu já tive, exercícios que eu já fiz e que eu acho que são importantes, que foram importantes para mim e que daí eu resolvi trazer para vocês hoje. Mas em primeiro lugar eu queria começar com a apresentação de vocês, porque a gente sempre faz isso no teatro. Queria que vocês falassem um pouco o nome, o que faz da vida, se já fez teatro, se nunca fez, se fez teatro, qual que é a inspiração dentro do teatro, o que motiva, o que levou a fazer. Enfim, queria saber um pouco de vocês. Meu nome é Davi, eu tenho 30 anos, eu sou estudante daqui da PUC, estou fazendo mestrado em filosofia. Não estou pesquisando necessariamente um tema na linha da estética, mas tenho interesse. E também nunca tive nenhuma experiência no teatro. Mas vim aqui participar da oficina porque acho que é uma oportunidade de conhecer um pouco mais, assim. Mas você quem sabe me desafiar. vai ao teatro? Eu gosto de frequentar muito o teatro, eu sou assíduo aqui no Tutuca. A última vez que eu assisti foi a Histeria. Você gostou? É muito boa, eu recomendo. Fiquei impressionado, toca o surrealismo, né? Ultimamente o surrealismo tem me perseguido. Tem um que a gente está estudando com a Sônia, só a Sônia aqui, um curso sobre a dor libertina. E a gente está olhando os textos do surrealismo. É impressionante, agora na minha vida tem tanto surrealismo. E o que você gostou mais da peça, assim, além dessa questão do surrealismo? Pode ir? Não sei, eu Qualquer gostei coisa, muita coisa assim da peça. Me chamou muita atenção o humor, que é uma visita que Freud recebe lá de um amigo, de uma filha de um ex-paciente e do Salvador Dalí. E é muito engraçado como que a construção da peça assim, vai se dando, né, um enredo, as passagens, a entrada e saída. Eu fiquei muito impressionado por isso, que eram só 4 atores, mas conseguiam fazer assim, montar uma história e uma presença incrível. Bom, meu nome é Sônia, trabalho no curso passado, sou professora da PUC há muitos anos, fiz a minha formação na USP, na UCAM, trabalho sempre com Benjamin, principalmente. A minha área não era, no início, assim, estética, mas como esses autores, o Benjamin, o Manu, que trabalham muito nessa área, eu fui me aproximando mais e fui trabalhando mais com questões relativas à arte, a discussão sobre a arte e sobre a percepção. E há vários anos que eu dou aula no curso de artes. Tem aqui uma do curso.
sobre teatro, né? Tinha prometido para a Rita que ia dar um. Está ali no preparo. Isso aí para conseguir estruturar assim, o curso de teatro. Experiência com teatro, obviamente, nenhuma. Tem mais com dança. Dança é uma coisa que eu gosto bastante, não profissionalmente, mas já fiz vários tipos diferentes. Você gosta de peças? Olha, gostar eu gosto, mas trabalho tanto que não vou. Você lembra da última peça que você assistiu? Não. Ou de uma peça que te marcou muito? Não sei dizer. Estou tentando lembrar aqui. Eu lembro sim, a ressonância amarela do Campinho. Sônia, por favor. A ressonância amarela do Kandinsky, só para vocês saberem que é uma piada interna. Foi um exercício que eu fiz aqui na PUC, no primeiro simpósio de estética, né? Foi no segundo. Não foi no primeiro? Não, foi no segundo. Foi no segundo simpósio de estética que a Sônia falou assim, vamos fazer um exercício. Então tem essa peça que eu gosto muito do Kandinsky, acho que é a única peça que ele escreveu, né? Pelo menos conhecida, acho que é. Chama Tem mais uma, mas a Ressonância Amarela, que está no da Belaua Reiter, que é aquele deles, né? O Almanac do Cavaleiro Azul. E aí a Sônia falou assim, Rita, por que você não pega a peça e faz um exercício e a gente apresenta no simpósio de estética? Só que a peça é uma coisa muito maluca, assim, tem os gigantes amarelos, é assim, uma coisa... Figuras esvoaçantes, né? A música é toda do Schoenberg, né? Então. E aí ela falou, faz aí o exercício. E a gente chama o pessoal do Artes do Corpo da PUC e ensaia com você aqui na PUC, e daí você apresenta lá no Tuca, né? Aí a gente fez. Né? Só que, né, foi aquela coisa, assim, foi bem difícil. Foi divertido, mas foi interessante. Foi interessante, mas a gente filmou uma parte, usou vídeo, projeção, fez uma experimentação. Esse material, hein? Não, e não foi filmado, né? Não, mas o seu material. Não, eu tenho fotos, mas só isso, assim. Uma coisa. Mas enfim, foi uma aventura pelo expressionismo no teatro. Nunca tinha visto, enfim. Foi engraçado. E você? Meu nome é Bárbara, eu estudo História da Arte e Crítica e Curadoria na outra PUC, sou aluna da Sônia, Estética. E eu também nunca tive experiência em teatro, não lembro qual foi a última peça que assisti. Eu também sou mais pro lado da dança, daí é isso. Mas você, por exemplo, você quis fazer a oficina porque... Então, porque eu queria conhecer, muita curiosidade, como funciona, o que é a dinâmica. Meu nome é Cássia, sou formada em filosofia, sou de Bauru, faço mestrado na Unesp em Marília, em Beleza. Tenho uma experiência com teatro, mas muito pouco. Comecei a fazer um curso em Belo Horizonte, abandonei e aí fui fazer oficina com uma diretora do Rio, que ia para Belo Horizonte, depois fui para Bauru, iniciei um outro curso, parei, tentei fazer artes cênicas na USC lá em Bauru, só que o curso deixava muito a desejar e desde então não estou fazendo mais curso de teatro, tranquei. E é isso, gosto de assistir peças, não lembro qual foi a última que eu assisti, mas eu fui para São Paulo, vi a Clarice, foi uma das últimas, com a Clarice... o nome da peça era Clarice? Clarice... Clarice alguma coisa, não lembro. no Rio, né? No Rio. Esqueci o nome da atriz, mas ela faz o Clarice.
Você lembra se você gostou, você não gostou? Não gostei. Não gostou? Por que você não gostou, você sabe? Ai, eu achei uma Clarice muito caricaturada. Não era não sei o que, Goulart, né? É, Beth isso. Goulart. Ah, isso mesmo. Eu ouvi muito mal da peça também. Por causa disso mesmo, você tá falando. De uma Clarice caricata, né? Caricata, isso. Saltitante, como diz o Juliano. De repente uma Clarice saltitante. Aí já acabou. Acabou, né? Porque qualquer pessoa que assiste a entrevista dela na cultura poderia montar uma personagem. Nada só Parece muito fisicamente, o jeito de falar também. Ela fez uma construção interessante, mas uma coisa que a gente discutiu é que a Clarice ela tinha um tempo de fala, né? E a Beth Goulart não soube se utilizar desse tempo, desse silêncio. E por isso ficou uma Clarice saltitante. Parece que tem tudo pronto. Bom, meu nome é Juliana, faço mestrado na Unesp também, sou casado com ela. Meu mestrado é em Heidegger, questão da estética no Heidegger. Minha experiência com teatro basicamente de espectador, né? E assim, de uma maneira indireta, por ela participar, né, ter essa parte prática, sentir próximo, assim, de uma maneira de discutir com ela as coisas que ela me traz, assim. E peças, assim, sempre a gente vai, as coisas que tem em Bauru, né? Ou às vezes acontece alguma coisa que dá para ir, ou vezes que a gente vai, quando estive no Rio a gente foi, ou mesmo quando a gente vem para São Paulo, a gente tem essa oportunidade. A gente fala de São Paulo como se estivesse longe, fora de São Paulo. A gente está aí. Mas assim, a minha experiência com o teatro é basicamente espectador mesmo. Mas você gosta de teatro por quê? Pela questão cultural, de formação, pensa nessa coisa estética, de formação estética, eu valorizo muito isso, né, essa questão de cultivar o espírito, vamos dizer assim. Então eu acho bastante importante, independentemente da área, qual a gente exerce profissionalmente e está em contato com as obras, acho que isso amplia a nossa dimensão humana. Você não fica tão só na ideia. Na ideia. A ideia lá. Legal. Você? Minha Cícero, sou do Brasil. Eu formei em arquitetura, agora estou fazendo mestrado dentro da arquitetura, mas na área estética, lá no departamento. E ganhei experiência com teatro. Gosto de ir, mas bem de vez em quando, na verdade, tipo das artes tradicionais, da literatura, cinema, das coisas eu acompanho. Assim. Mas, bom, justamente por isso, eu ensino para escrever um pouco. Bom, eu não sei se vocês vão aprender alguma coisa, mas eu vou falar um pouco também. Como eu falei, eu fiz graduação em filosofia aqui na PUC, fiz mestrado com a Sônia, de orientadora, já no TCC ela foi minha orientadora. E eu estudei esse cara aqui, que eu não sei se vocês já ouviram falar dele, que é do Leste. Não sei se já ouviram falar. Alemão, diretor, dramaturgo. Ele simplesmente revolucionou o teatro. Ele é o cara que depois dele, o teatro, desde a Grécia até ele, o teatro tinha sido uma coisa, claro, com mudanças, mas a partir dele o teatro, eu diria que nunca mais foi o mesmo, até os dias de hoje. Eu vou falar um pouco sobre ele, obviamente. Então, quando eu estava na graduação ainda, eu já fazia teatro, fazia um curso de teatro profissionalizante como atriz, ao mesmo tempo, e assim que eu conheci o Brecht, eu falei, nossa, eu vou estudar esse cara para sempre, assim.
E aí eu comecei, fiz o TCC, fiz peça dele lá no curso, e aí acabou o curso de teatro, acabou o curso de graduação aqui na PUC. Eu falei, eu quero continuar estudando. Daí continuei estudando, por um tempo eu fiquei um pouco longe, como eu falei para vocês, da prática. E isso foi muito difícil para mim, porque fazia desde a 8ª série que eu fazia teatro, então sair do teatro foi muito complicado, assim, só que eu também não sabia se eu queria ser atriz, estava meio em dúvida sobre isso, e aí eu descobri a direção. E aí eu fui fazer um curso que eu acabei o ano passado, que é um curso numa escola do estado, aqui em São Paulo, que se chama SP Escola de Teatro, não sei se vocês já ouviram falar, uma escola que fica na Praça Roosevelt, e tem vários cursos lá, de graça, enfim, e eu fiz curso de direção lá. E aí eu me formei no ano passado e eu já estou com o meu grupo de teatro, que eu estou dirigindo, e também estou fazendo assistência de direção para um diretor do Teatro da Vertigem, não sei se vocês já ouviram falar, é um grupo de teatro bastante, entre aspas, tradicional em São Paulo. Não é tradicional, não é nada tradicional que eles fazem, mas eles, enfim, são tradicionais porque eles têm apoio, têm uma sede, fazem muitas coisas, são bastante, enfim. E eu estou fazendo assistência para ele, então eu diria que fiz peças como atriz também, mas eu estou mais nessa área da direção. E é isso, assim, sobre mim, né? Não quero ficar falando muito assim. Ainda sobre isso, assim, eu estou tentando ainda, como ele é meu guia, só que muitas pessoas dizem que ele está um pouco ultrapassado já, e eu continuo acreditando que não. Eu ainda estou experimentando muitas coisas com ele, e sobre desdobramentos dele, né? Hoje em dia, o Brecht, nos grupos de teatro, ele tem uma importância muito grande no Brasil, para os grupos de teatro independentes. Ele tem até hoje, só que numa época já um pouco anterior, que foi na época de intervenção mesmo desses grupos, na ditadura, né? Que é quando ele vem mais forte para o Brasil. Quer falar? Não. Se vocês quiserem falar, vocês podem me interromper e falar. E aí ele foi muito forte no Brasil nessa época. Os grupos veio de fora, né, com toda essa força, porque na Alemanha nazista foi quando ele começou a escrever e foi perseguido, enfim. Foi quando ele realizou todo o trabalho dele, né? E então toda essa teoria dele, todas essas coisas, as peças dele, porque ele tem muitas peças, não sei se vocês já ouviram falar de alguma peça dele, mas tem uma peça que se chama Vida de Galileu, que inclusive teve montagem recentemente com o Tuca, Vida de Galileu, a Ópera dos Três Vinténs, Baal, que é a primeira peça dele. Então assim, escreveu muita coisa, só que ele escreveu uma coisa muito importante, que são as novas, a gente pode chamar assim, tá? Vou ser bem grosseira na hora de falar, porque... Não, as novas diretrizes do teatro, mas não é isso, né? É como se ele tivesse feito um método novo no teatro. Ele está criticando o método dramático de fazer teatro, o método que na época dele estava muito forte com o teatro burguês. Então ele está criticando esse tipo de forma de fazer teatro e ele ele descobre uma nova forma de fazer teatro. Só que dentro dessa forma existem várias regrinhas, né? Só que esse é um erro que a gente comete bastante, de encarar o teatro do Brecht como um método. Então ele não desenvolveu um método, ele está tentando buscar uma nova forma de fazer teatro que conteste
esse drama tradicional, né? Que é o drama burguês que a gente vê até hoje, que não desapareceu, não sumiu, e que vinha lá desde o Renascimento, se desenvolvendo cada vez mais. E aí, o que acontece quando o Brecht começa a fazer teatro? Ele percebe que tem uma coisa muito estranha ali entre a mensagem que as pessoas querem passar na hora de falar no teatro, né, no texto, e a forma de fazer teatro. Então a gente continuava tendo aquelas produções, né, de teatro tradicional, com aqueles personagens, né, e ao mesmo tempo tinham assuntos no teatro que pediam outra coisa, que pediam uma nova forma mesmo. Estou falando não de conteúdo, de forma, esse conteúdo pedindo que a forma se revesse. E daí ele fala, bom, então a gente vai ter que rever a forma, porque o conteúdo está pedindo isso. Então é isso que ele faz. Eu trouxe aqui para vocês, isso é bem didático, tá? É uma tabela que ele escreveu na época, que ele separa a forma dramática de teatro e a forma épica de teatro, que é a forma que ele está buscando. Tá? Eu vou distribuir para vocês. A gente vai conversar um pouco sobre essa tabela. Mas se alguém que conhece muito Brecht me visse fazendo isso, ia querer me matar. Porque, enfim, porque não é... isso aqui é um resumo, né? Então... hoje em dia, por que eu falei no começo que hoje em dia as pessoas dizem que o Brecht está ultrapassado? Porque ele já foi muito assimilado, né? Então, os grupos de teatro, as pessoas que estudam teatro, elas acham que Brecht não faz mais sentido, né? Ou então, que se ele faz sentido, ele já tá, a forma dele já está ultrapassada também. Isso eu concordo e discordo. Eu acho que a gente já desgastou uma forma de fazer Brecht, que foi uma forma que as pessoas interpretaram como seria fazer Brecht. Mas eu acho que ele ainda tem muito a dizer. Não à toa, neste contexto atual que a gente está vivendo, né, como Brecht ele contestava a época dele e a crítica dele é social, né, político-social, a gente está vivendo uma época em que as pessoas estão inclusive colocando poemas do Brecht no Facebook e citando Brecht, como estavam citando Che Guevara há um tempo atrás. Então, assim, ele é atual, sim. E muitas das coisas que ele estava falando na época ainda não foram solucionadas, ainda não. Então, esse contexto atual, eu acho que é um lugar para a gente olhar, voltar a ele e voltar a pensar no que ele ainda tem a dizer, né, no teatro. Porque, como eu falei, o teatro dramático, a ideia dele não era acabar com o teatro dramático. E o teatro dramático, ele continua existindo, obviamente, assim. Só que a gente tem um teor de alienação na arte ainda muito grande. E tanto que é muito forte no Brasil, não à toa é muito forte no Brasil o teatro musical, as novelas, né, a gente ainda tem isso muito forte aqui. E por um outro lado, a gente tem pessoas fazendo teatro, entre aspas, político, social, com um teor ainda muito quadrado, né? O que eu quero dizer com quadrado? Ainda pouco artístico, muitas vezes. Então, por isso esse ranço também com o Brecht, sabe? Porque é possível você falar de social e de político dentro do teatro sem necessariamente ser um palanque. Essa é a grande questão, assim. E acho que essa é uma grande questão para tentar compreender ele quando a gente lê ele e tudo, porque essa foi a interpretação que, inclusive,
no meu mestrado, eu fiquei defendendo bastante que a gente olhou só para esse Brecht, que ele passou assim, por isso que é um teatro de palanque. E o teatro não é teatro de palanque, teatro é diversão. Ele mesmo diz isso, teatro é diversão. Só que a diversão está no lugar errado. A gente tem que começar a olhar para a diversão como um lugar também de pensar. Por que não? A gente pode assistir uma peça e é divertida e ao mesmo tempo ela nos faz refletir e ao mesmo tempo ela nos faz pensar sobre as questões da realidade, ela nos faz olhar para a realidade por outro prisma, por que não? Então eu acho que esse é o principal ensinamento assim, com ele. E tem toda essa questão da atualidade também, que agora a gente está vendo as questões. Essa é um pouco a minha proposta hoje. Mais pra frente a gente vai fazer um exercício pensando um pouco nisso, de como a gente pode olhar para as questões de hoje, tentando fazer um pouco o que ele está pedindo aqui. Então eu vou tentar explicar bem resumidamente para vocês um pouco sobre essa tabela aqui, né? Essa tabela está presente nesse livro aqui, que é Estudos sobre Teatro. É um livro reeditado? Ele foi reeditado algumas vezes já. Tem ele tem umas edições mais antigas, pode passar para vocês verem. Ele é um livro que reúne vários, e aliás, esses textos que estão aí, que são do Brecht, eles estão em vários livros também. Eles foram organizados nessa edição, mas eles têm vários livros por aí, são textos teóricos dele, textos que falam um pouco sobre a teoria, só que também tem textos que analisam as peças dele, falando das peças dele. Por quê? Porque para o Brecht também tem essa coisa, a prática e a teoria, elas estão o tempo todo andando juntas. Então, enquanto ele estava escrevendo a teoria, ele estava fazendo teatro. Então, ele ia para a sala de ensaio, testava as coisas lá, ia para casa e escrevia o que tinha dado certo, o que não tinha dado certo, o que ele precisava rever, o que tinha acertado, o que era isso mesmo. E eu diria que ele nunca chegou no que ele realmente queria. Ele sempre estava indo lá e conversando com aquilo que ele estava fazendo e se revendo e falando, olha, eu errei nessa época, então agora eu preciso fazer outra coisa. Então ele estava sempre fazendo isso. E aí a gente tem nessa tabela, essa tabela está em vários lugares, ela tem nesse livrinho aqui também que eu vou ler para vocês um trecho. Muitos autores falam dessa tabela, o Rosenfeld, Anatol, eu não sei se vocês já ouviram falar dele, Anatol Rosenfeld. Ele também tem um livro que é o Teatro Épico, e no Teatro Épico também tem essa tabela, ele explica um pouco também, mas se vocês quiserem depois dar uma olhada. E essa tabela é assim, ele divide então, para começar os trabalhos em cima da teoria, ele divide a forma dramática de teatro, que é a forma que a gente tem lá, uma forma que é baseada no Aristóteles, tá? Digo baseada porque o Aristóteles ele foi descoberto pelo Renascimento e ele foi apropriado, né? A poética do Aristóteles foi apropriada, então tudo que foi feito no teatro já foi uma apropriação daquilo que o Aristóteles escreveu, então não é mais o Aristóteles, mas foi chamado de forma aristotélica de teatro, tá? Então até vai ter uma coisa do Brecht que ele critica a forma dramática aristotélica de fazer teatro, drama aristotélico, ou seja, ele está criticando esse teatro que diz ser aristotélico. Depois a gente estudando um pouco mais a fundo ele, a gente percebe que na verdade o problema dele não é com Aristóteles, é com a apropriação do Aristóteles.
Então a gente tem aqui na forma dramática, isso são pontos, tá? Cada ponto desse tá o oposto, é como se eles estivessem em oposição aqui. Então a gente tem, na forma dramática de teatro, a cena personifica um acontecimento. Na forma épica de teatro, a cena ela narra. Vocês conseguem entender isso? Não? Eu consigo, assim... Não, pode chutar, chuta. Não, é porque você comentou da montagem do Galileu, a gente teve a oportunidade de assistir. Então, mais ou menos tem a ideia por ter assistido uma peça, né? No sentido de simular, ilustrar, assim, isso. O qual? Personificar aqui. Personificar, ilustrar. Pensa na palavra personifica. Quando você personifica uma coisa, o que acontece? Enfim, transmitir de maneira mais mimética. Sabe? Isso mesmo. Você vivencia, a cena ela é como se ela estivesse sendo uma reprodução, uma simulação exata do que seria aquela realidade, a mimesis, né? Então o personagem tem toda aquela coisa do conflito e personagem, né? Que o ator, ele serve ao personagem, né? Então ele se personifica nesse personagem, ele vira o personagem, ele tem toda uma construção de linguagem, de andar, ele faz a mimesis do personagem mesmo. Não sei se isso é claro para vocês. Ele vivencia o personagem, o ator. Ele não tem uma distância desse personagem, ele não faz uma interpretação do personagem. Então ele vivencia e é como se a gente, olhando, a gente acreditasse que ele é o personagem. É isso que ele quer que a gente faça. A gente olha e fala, nossa, ele é um velho mesmo, essa é a sensação que ele quer passar pra gente. Na forma épica de teatro, a cena ela narra o acontecimento. Então, tá contando uma história, né? Tá contando... é o ato de narrar mesmo. A gente sabe que a gente está no teatro assistindo uma peça e que aquela peça está nos contando uma história. A gente não vai lá para ser absorvido pela história. Então, tem essa distância já, que é a narração. A narração por si só já é um lugar de distância entre o que está sendo feito, o que está sendo dito e o espectador. Não sei se vocês compreendem isso. Vocês querem falar alguma coisa? Eu fiquei pensando no Galileu. Nessa peça que deixa eu só, eu não quero... Vocês assistiram o Galileu da Denise Fraga? Assim, é legal. Eu assisti... Não gostou também? Ai, que bom. Então eu posso falar. Não, assim... depois vai aparecer no vídeo, né? Ninguém vai ver, tudo bem também. Se quiser, a gente corta. Ninguém vai ver. Não, então, eu assisti o ensaio aberto, inclusive, dessa peça. Eu já assisti montagem de Galileu. Inclusive, no meu mestrado, eu escrevi sobre uma montagem que teve, que foi do Galvão Folias. Vocês já ouviram falar desse grupo? É um grupo bastante Brecht, né, no teatro brasileiro, assim. Eles têm uma sede lá na Santa Cecília. E eles atuam desde, lá atrás, dos anos 50, assim. Enfim, e eu assisti essa montagem com a Denise Fraga. Eu já tinha assistido uma montagem dela do Brecht também, que foi a Uma Boa de Setsuan, que estava aqui no Tuca também, há muitos anos atrás. Ela apresentou a Uma Boa de Setsuan, que foi quando ela começou a fazer a peça do Brecht. E aí, o que a gente tem ali? Aquela peça, primeiro que assim, tem uma coisa que o Brecht ele diria que não, já que é a coisa da exaltação do ator, né? Do ator como essa figura central e de adoração e tal.
O ator ele não tem esse papel no Brecht, o ator ele tem um papel social e ele tem que ir no teatro representar esse papel social. Então a Denise, ela está ali fazendo um papel que ela escolheu, porque ela é produtora da peça do Galileu, e ela escolheu fazer o Galileu, né? Então ali já tem uma inversão de valores, sabe? Que quando eu vou assistir peças do Brecht, eu já pego uma distância, assim, porque para mim os atores eles têm que servir a esse texto, a essa história, a esse... É quase um ato. Eles estão ali para representar alguma coisa, então eles têm que estar muito cientes do que eles estão fazendo e que aquilo vai ter repercussões, né, fora dali. Então eu não posso ser a Denise Fraga que vai lá e vou fazer o Galileu por outros fins. Enfim. Só que também ali, não só por causa disso, mas porque a peça ela tem um lugar muito ainda onírico, assim, sabe? Ela tem esse lugar muito do sonho, né? Da representação mesmo. Os personagens, eles têm essa coisa de, não sei se vocês já ouviram falar, de quebrar a quarta parede. A quarta parede é quando você fala diretamente com o público. E foi quebrada há muito tempo já, antes mesmo do Brecht, assim, já não existia mais quarta parede. Mas ela dá uma ideia de distância. A quarta parede, quando você fala com o público, parece que a partir daí você está fazendo um elo e por causa disso você já está distanciando do papel. Mas na verdade não, né? A distância ela tem que ser outra, assim, né? Então tem isso da quarta parede, você se distanciar, você falar com o público e tal, mas ainda tem uma construção muito forte desse cunho dramático. A peça ela é muito ainda dramática, ela ainda tem muito... O que não está isento no teatro do Brecht. O Brecht ele dizia uma coisa que assim, as pessoas elas têm que se emocionar. Só que essa emoção ela tem que ser uma emoção que elas sabem por que elas estão se emocionando, né? Não é uma emoção cega. Tipo, a emoção cega faz com que a gente se entregue para uma coisa que a gente não sabe para qual a gente está se entregando. E o que ele queria era que as pessoas se emocionam porque é bonito ver, né, um ato de teatro, é bonito ver uma peça. Mas eu preciso saber por que eu estou me emocionando, o que aquilo está querendo me dizer. E eu ainda acho que nessa montagem as coisas ainda estão muito misturadas. Não sei se é porque ela fez muita novela, enfim, não sei se é isso. Não sei se é isso, não sei se é um jeito de atuar que traz muito para esse lugar, mas eu sinto que ainda há uma tentativa de trazer esse lugar bastante dramático. Mas eu sei o que vocês sentiram. Não, quando você coloca essa distinção de personificar naquela peça, eu não consigo perceber uma diferença. Porque ele conta a história do Galileu, tem os outros personagens em volta, a filha, né? Mas, de certa forma, ela incorpora aquele personagem também, não? Sim. Então, ali a gente tem uma... Então, não é totalmente, mas mais do que em outras peças, outras montagens que eu diria, entre aspas, boas, do que seria uma peça grande. Mas, assim, também tem outra coisa, a partir disso que você está falando, que, assim, isso aqui é um rascunho, né? Então, isso aqui bem bruto. Então essas coisas já estão meio misturadas hoje em dia, né? Mesmo, eu não sei se você já ouviu falar de uma coisa chamada híbrido, né? A coisa do híbrido. O teatro hoje em dia ele é muito híbrido. Então o Brecht junto com o drama, junto com a performance, né? Então tá tudo muito misturado, né? Já não dá mais pra gente separar em caixas. Então, sim, às vezes é possível você ficar um pouco em dúvida. Mas, mesmo assim, eu acho que tá correta a tua observação, porque lá eu vejo ainda muito apelando para esse lugar do sentimentalismo, por exemplo, na peça do Galileu, da Denise Fraga. Já na peça do Folias, que eu assisti, da qual eu fiquei falando, a gente tem um jogo, a gente é jogado no universo do Galileu para nos trazer uma mensagem
E eles atualizaram essa peça, que isso já é uma questão, né? Então essa peça ela já não é feita como se fosse a peça do Brecht, ela é atualizada para os dias de hoje. A gente tem uma mudança de personagens, a gente tem uma coisa dos fatos de hoje, que isso é importante sempre fazer quando você vai fazer montar uma peça do Brecht, né? Não dá para você montar, por exemplo, a Ópera dos Três Vinténs, por exemplo, que é uma peça que foi feita pelo Chico. O Chico ele se apropriou dessa peça para escrever a Ópera do Malandro, né? Então, quando a gente vê a Ópera do Malandro, a gente já vê uma interpretação do Chico. Vocês já ouviram falar da Ópera do Malandro? Mas vocês sabem mais ou menos a história, enfim. Ela foi feita a partir da Ópera dos Três Vinténs. Então, é uma peça que já é uma interpretação do Brecht. E acho que era um pouco isso que ele queria. Vamos montar Galileu? Vamos, mas vamos fazer essa interpretação para a gente tentar... Enfim, mas vamos continuar aqui. Então, a forma dramática... Vamos fazer um pouco mais dinâmico? Cada um é um, a gente... pode ler, se envolve o espectador na ação. Isso, pode continuar. Embaixo. Consome a atividade. Isso. Envolve o espectador na ação e consome-lhe a atividade. Pode, é seu. Qual que é o outro? Faz dele testemunha, mas desperta a atividade. Isso. E aí? Essa atividade seria a atividade do refletir? Sim. E na forma dramática, o espectador ele é consumido pela ação ali, mas aquela ação não faz ele refletir sobre o que está acontecendo. Sim. Ele não está em atividade. Imagina você... Eu gosto de usar o exemplo da novela. Eu gosto de usar o exemplo da novela, porque a novela é o que a gente tem de mais melodramático, né? Então você senta na frente da TV e a TV em geral, né? Mas ela tem esse papel de alienação, né? Então você senta e você fica lá. Você não tem atividade. É uma passividade. É uma passividade. Você não está ativo, você não está tentando identificar o que está acontecendo ali, por que tal coisa... Por que a pessoa fez aquilo, por que ela não fez aquilo, por que ela agiu daquela forma, por que um ator usou um tal gesto em vez de fazer, sabe? Então, o teatro do épico, né, do teatro do Brecht, enfim, é o teatro que espera que o espectador esteja pronto. Se alguma coisa acontecer, ele está ali, não deixa escapar. As coisas não ficaram entrando na cabeça dele como se ele... tô assim, bem... Comentar uma coisa, esse despertar de atividade, mas no sentido justamente de despertar uma participação consciente, né? Mas o Brecht ele nunca chega a propor efetivamente participação, envolver o público a efetivamente participar, não, né? Essa coisa que você disse que hoje em dia tem muito, Então, o público do Brecht, por exemplo, o Brecht fazia uma coisa que era abrir as portas dos ensaios, né, e deixar que as pessoas entrassem e dessem palpite enquanto ele estava ensaiando. Mas não, essa coisa de como é que chama? Da performance, né, que a performance faz isso, né, do aqui e agora, de dar para o público interagir, colocar o público mesmo dentro da cena, não, isso ainda não tinha. Isso é um desdobramento que vem dele, com certeza vem dele, mas ainda não tinha. É coisa, por exemplo, o teatro do Boal. Sim, o Boal é. Do Brecht. Sim. A gente vai fazer alguns exercícios do Boal hoje. O Boal, ele vai. E no Brasil isso é muito forte, assim, né? Essa coisa da interação, porque como
o teatro do Brecht, essa coisa da intervenção vem muito forte numa época em que o Brasil estava precisando disso. Os grupos de teatro, eles foram montando as peças e não tinha estrutura, né? Na Alemanha, de alguma forma, nos outros países, sempre teve um pouco de estrutura. Mesmo com a Alemanha nazista, enfim, com a Segunda Guerra, eles sempre tiveram algum tipo de estrutura, assim, né? Aqui não. Então, o teatro era feito, assim, galpão, como é feito até hoje, junto uma galera, e começa a fazer daí. Então, o Goal, ele nasce dentro disso, assim, ali no teatro de arena, né? Então, o teatro de arena já é uma proposta de inclusão do público, porque é arena, né? E no Brecht a gente não tem muito isso, a gente tem ainda a coisa do palco italiano, que é o palco que a plateia fica aqui, as pessoas ficam lá. Então, essa coisa da arena já é uma que vem da Grécia. Ok. Mais alguma coisa sobre esse item? Então, e faz dele testemunha é muito importante também. Porque ele não envolve, né? Ele faz dele testemunha, né? Tipo, se acontecer alguma coisa, você tem parte nisso. Né? Você não está isento de responsabilidade, o espectador. Você foi testemunha daquilo que aconteceu lá. Então, por isso que nas peças do Brecht tem muito essa coisa do, no final, ele colocar um juiz e os jurados ser o público. Então, a gente vai decidir o final. Porque a gente está o tempo todo atento e a gente vai tentar decidir a partir daquilo que a gente viu. Né? Colocar o público no lugar que ele possa agir. Diferente, por exemplo, eu sempre lembro disso, né, dos comícios nazistas, né, que ele organizava, que o público ficava ali, mas o lugar dele era aquele, era assistir e aplaudir, não podia falar nada, nem contestar nada. Enquanto que o Brecht, não, ele está colocado no testemunho, é isso, né, você saber que você tem parte naquilo, se você viu, você tem que falar, né, você tem que enfim, dar alguma resposta ou dar alguma, né, protestar, assim. Você é ator da peça. Você é ator, você é um ator. Próximo. Pode ser. Proporciona-lhe sentimentos e força a tomar decisões. Isso aqui. Bem, não sei pra vocês, como é que é pra vocês? Acho que tem a ver com essa coisa de envolver, né? Você assiste, sei lá, um drama, você assiste, chora, né? A risada até que é bom. Como posicionamento. Parece que os dois aqui, de certa forma, afeta, né? Isso me chama de provoca algum afeto, só que no segundo tem uma relação depois desse afeto. Isso. Que é essa questão. Eu não sei se vocês conseguem, mas pensar um pouco no contexto da época, né? Muito importante pensar um pouco. Pensar um pouco não, pensar tudo no contexto da época, porque o Brecht desenvolveu isso a partir disso. Então, ele estava muito preocupado com o fato de as pessoas terem chegado ao ponto em que elas chegaram, né? De aderirem a uma coisa tão bizarra quanto foi o nazismo. Assim. Então, alguma coisa estava errada na questão de... Então, o teatro também tem um papel nesse sentido. Não é ele que vai mudar o mundo e tal, mas ele tem um papel. Não dá mais para ficar ensaiando e mostrando a história da Camélia lá, e que tudo tá bonito e não sei o que, enquanto aqui tá, na realidade está acontecendo uma coisa horrível. Então, é um pouco isso. Então, todas essas questões passam por isso, sim. E isso da atividade que você está falando é bem nesse lugar. Vamos continuar. A forma dramática do teatro leva a ver uma experiência, enquanto a forma épica de teatro proporciona uma visão de mundo.
Então, leva-o a viver uma experiência. Não é que a forma épica de teatro não leve a pessoa a uma experiência, né? Mas você leva uma experiência, mas a viver é aquela coisa da vivência, né? Você vivencia tanto aquilo que está acontecendo lá que você se comove a ponto de achar que aquilo enfim, pode acontecer com você sem ter a distinção dos fatos. Mas diga da proporcionalização. O que você acha? O que eu acho sobre a proporção da visão de mundo? Uma pergunta antes. A forma dramática de teatro, ela tem muito negócio da tragédia, né? Do catarse, né? Sim, da catarse. De paralisar você diante de uma situação, de apenas fazer sentir, de chocar com a cena. E eu acho que ela quebra meio que com essa paralisia que a catarse provoca, de você saber o que você vai fazer a partir daquilo. Sim. Uma consciência mesmo. Sim, isso mesmo. Só tem uma coisa que é diferente, por isso que quando a gente fala, quando dizem que, e o Brecht também usava esse termo, ele usava forma dramática, drama aristotélico e o drama épico, que é aquilo que ele está tentando fazer. Só que o drama aristotélico, como eu falei para vocês, ele foi apropriado. Então a catarse, ela também foi apropriada. E a catarse, ela tinha um sentido na Grécia, que era um sentido de medicinal. Ela tinha sentido de expurgar. Isso mesmo. Já no teatro burguês, todas as outras coisas que foram feitas depois, a partir do Renascimento, a catarse ela não tem mais isso. Então, é por isso que a forma fica tão distante do conteúdo. Porque você não tem mais esse conteúdo, essa coisa medicinal, então por que você vai ter... Você diz que você tem uma catarse, mas ela não é igual como era na Grécia, entende? Mas tem esse cunho de tirar você da realidade, de alienar. Impulso apolíneo, né? Isso. Mas da visão de mundo. Sobre a visão de mundo? Proporciona-lhe uma visão de mundo. Você, a partir da cena que você está vendo, a partir mesmo que você tenha aquilo que toque, que você sinta, você saber, tipo, levar aquilo à consciência e reconhecer ao seu redor, fazer meio que uma conexão entre as coisas que você viu na cena, trazer ao seu vida cotidiano, assim, o que você fazer com aquilo. Sim. Você não... aquilo não acaba ali. Aquilo ali não é só dentro daquele espaço de teatro, aquilo tem um sentido maior, que ultrapassa as barreiras das paredes da peça, vai pra fora, visão de mundo. Acho que tem até a ver com a ideia de que a arte não é diversão só, né? Porque você vai ao teatro, essa história de viver uma experiência, você entrar na história, né? Aí você sai pra rua, a história ficou lá dentro, né? Você vai viver a sua vida como se não tivesse acontecido nada. Aí acho que a ideia do Brecht é mesmo, talvez ele seja até mais aristotélico do que imagina, porque a verdadeira catarse para Aristóteles era isso. Ela tinha que proporcionar uma consciência. E tem uma coisa também que é, enfim, perdi agora. Bom, vamos continuar, se eu lembrar. Espectador. O espectador é transferido para dentro da ação, de outro lado ele é colocado diante da ação. Depois do testemunho. Transferido para dentro da ação, como se ele, imagina, sentisse, fosse levado a sentir
aquilo que o ator está sentindo naquele momento, a questão do drama. De alguma forma também Seu nome? Gracita. Gracita, seja bem-vinda. A gente está discutindo um pouco aqui sobre o Brecht, o Bertolt Brecht, não sei se você já vai falar, teatro. E essa aqui é a tabela que a gente está seguindo para discutir algumas ideias dele, tá bom? Tá. Você, seu nome? Célia. Célia? Desculpe o atraso, é que a gente teve uma comemoração e não pude chegar. Tudo bem. Qualquer coisa vocês podem perguntar, tá? Tá. Desculpa. e é levado, como já foi dito, a viver uma experiência. E quando ele é colocado diante da ação, ele não simplesmente está se emocionando com aquilo, mas ele também é parte daquilo. Volta a questão do testemunho. Ele é obrigado a refletir sobre aquilo, a se colocar, a questionar. É bem isso. Transferido para dentro da ação, que é isso que você falou, tem esse sentido também que volta a coisa da catarse, né? Que, por que tinha, para a catarse acontecer, tinha que ter a compaixão. Né? Então você tinha que sentir compaixão por aquilo que estava acontecendo no palco. E o sentimento de compaixão, que também foi transformado, né, ao longo do tempo, o sentimento de compaixão, né, tem esse lugar de você se condoler por aquilo que está acontecendo, de você sentir a dor do outro. Se você está assistindo a peça, você sente aquilo que aquela pessoa está sentindo. Assim. E ao sentir a dor do outro, você fica um pouco incapacitado de pensar, né, de se distanciar dessa dor do outro, né, que é essa coisa do distanciamento, tão falado em Brecht, se distanciar